E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre FIDE Wagner Madeira. Tudo bem, Wagner? Tudo. Agradeço aí o convite, Felipe. Obrigado. Eu que agradeço o seu tempo. Mestre FIDE, o jogador forte, já está há décadas no circuito, é professor, técnico, gestor, um monte de coisa na academia em Osasco. É, tem um trabalho de mestrado sobre o Machado de Assis e o xadrez. São todos tópicos que eu queria falar com detalhes. Mas vamos começar pelo começo, né? Como é que lá atrás você teve esse primeiro contato com o jogo? E, aliás, é sempre de Osasco ou veio depois? Não, então, é sempre em Osasco. Eu sou nascido em Osasco, Felipe, e eu aprendi a jogar xadrez tardiamente, né? Com um primo que morava ao lado da minha casa. Ele me ensinou os movimentos, e somente quando eu estava no início do colegial, né, o ensino médio, apareceu lá um cartaz de um campeonato colegial em Osasco. E eu sempre gostei de esportes, né? Sempre fiz muito futebol, né? Futebol era a minha paixão, né? Como a maioria dos brasileiros, né? Quando eu não estava na escola, eu estava jogando futebol, né? Na rua, até a hora de dormir, né? Então, eu sempre gostei de competir, e eu falei, quero ver como é que é esse torneio de xadrez, né? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Então, eu comecei, assim, o primeiro torneio, esse colegial, tinha 16 anos. Mais tarde que a média, com certeza. Então, naquela época, eu não tinha ninguém da minha família que jogava, né? E não tinha, assim... o Rezende, eu conhecia desde o Antônio Rezende, né, o mestre internacional, conhecia desde do primário, né? E fiquei sabendo que ele tinha, a partir de um determinado momento, começado a jogar xadrez. Mas eu comecei mais tarde, entendeu? E acabei encontrando com o Rezende nesse torneio estudantil lá em Osasco, e outras pessoas que eu conhecia do futebol, entendeu? Amigos do futebol. E aí me encantei pelo jogo, né, Felipe? Pedi sugestões para me aperfeiçoar, né, de livros de xadrez. Osasco só tinha uma livraria no centro de Osasco, né? E lá tinha 3 volumes de xadrez em português, né? Aqueles que todo mundo cita, né? O Lições Elementares de Xadrez, do Capablanca, o livrinho lá do Smyslov de partidas, né? O Abobrinha lá, o amarelinho, e o Xadrez Básico, do D'Agostini, né? E você já pegou e já foi atrás deles? Não, eu fui atrás da literatura, eu me encantei, eu falei, não, eu preciso jogar melhor isso, né? O primeiro torneio, claro, não fui tão bem, não me lembro exatamente a classificação, mas eu falei, não, eu quero progredir. E aí fiquei meses estudando esses livros, principalmente o xadrez básico, né? Eu me lembro de colega vindo na minha casa, vamos lá, vamos jogar bola. Era 4:30 da tarde, a gente jogava até anoitecer, né? Eu falei, não, estou estudando xadrez, né? Eu sem camisa no meu quarto. Ele falou, mas você está louco, você tá jogando sozinho. Aquela coisa, né, de quem não sabe jogar, né? Que fala. E eu troquei o futebol pelo xadrez, né? E aí eu tenho que dizer também, né, da importância da escola de xadrez na época, né? Que a escola de xadrez se chama França Garcia, que homenageia um enxadrista falecido que era muito forte de Osasco, né? Um enxadrista que foi campeão brasileiro universitário e que tinha tudo para se tornar um mestre internacional um dia. Infelizmente ele faleceu muito cedo. Na época não havia ainda, o nome da escola não era esse, mas Osasco tinha já uma tradição de xadrez, entendeu, Felipe? Vários lugares da cidade tinham xadrez, até a empresa metalúrgica tinha clube de xadrez, tinha um clube particular de xadrez chamado Capablanca, em Osasco, que teve mais de 100 sócios pagantes. Caramba, isso... um clube presidido pelo Adalberto Parreira, que
está nativa ainda, muito meu amigo, da velha guarda. Quando eu comecei, esse clube já não estava mais ativo, mas só para citar, né, que Osasco tinha uma tradição, né? Uhum. Nos anos 60 e 64, tivemos um campeão paulista, um jogador da velha guarda, Jerônimo Goizutis. O Herman Cláudios conheceu ele, né? Uhum. Ele até já me falou isso. O Jerônimo foi campeão paulista. Então veio, né, uma geração de bons jogadores. E eu tive a sorte de ter 2 excelentes professores no início, né? Nivaldo Freixeda e José Rosa. Os 2, na época, muito jovens também. E os 2 estão nativos ainda, né? O Rosa é um excelente professor de colégios particulares. E o Nivaldo agora, no final da carreira profissional dele, ele que é da área de comunicação, ele veio trabalhar comigo na escola de xadrez, depois de muitos anos, né? Uhum. Então, quer dizer, esses professores, né, me orientaram, né? E eu passei a ter contato com uma geração muito boa de enxadristas de Osasco, como é o caso do Silvio Cunha Pereira, que é mestre FIDE, né? Uhum. O Silvio, nos anos 70, era um dos melhores jogadores do Brasil, da geração dele, né? Junto com o Cícero Braga, o Phil Gucci, o Jaime Chaves, né? Uhum. O Silvio, ele poderia ter até ido mais longe. Naquela época, foi prometido para ele um estágio de 6 meses na União Soviética. Infelizmente, por razões políticas, vivíamos uma ditadura militar, e aí foi bloqueado esse convênio com a União Soviética, e ele não pôde viajar. Mas eu tinha contato com esse pessoal, né? Sim. O Silvio Cunha Pereira, o Antônio França e o Rezende, né? O Antônio Rezende já estava se destacando, né? E, quer dizer, uma geração jovem ali de bons jogadores, né? Tínhamos ali umas 2, 3 dezenas de jogadores de muito bom nível em Osasco, entendeu? Isso já é algo acima da média. Tudo bem, tá perto de São Paulo, mas uma cidade... quase não tinha nenhuma cidade do Brasil esse tanto de jogador, né? Não, então, o Felipe, isso é uma coisa interessante que eu tenho pensado muito a respeito, né? Osasco, até 1962, era um bairro de São Paulo, e daí teve a emancipação. É o extremo oeste de São Paulo, entendeu? Sim. Então nós temos uma proximidade, e é claro, a gente ia até o Clube de Xadrez São Paulo, né? Só que a gente fazia ali uma pequena viagem, né? Pegávamos um trem que na época era bem desconfortável, né? E depois tínhamos que caminhar a pé até a Rua Araújo ali, né? Da Júlio Prestes até a Rua Araújo, né? Que dava ali uns 15, 20 minutos de caminhada. Então, o que é uma coisa interessante é que o pessoal do clube que se destacava, eu não vou citar nomes porque todos eles aí estão vivos ainda e eu não quero criar nenhum constrangimento, né? Mas eles tinham um preconceito em relação aos jogadores de Osasco, porque a gente era os suburbanos, né? Era a província visitando o grande centro, que o Clube de Xadrez de São Paulo era a referência nacional e da América do Sul também, né? Fazia torneios de altíssimo nível. Então, às vezes, a gente chegava num grupo de jogadores, e aí a gente ouvia, aí chegou o bando da Osascada, os osascões chegaram, no sentido assim, bem pejorativo, entendeu? A gente levava na brincadeira, mas no fundo, isso foi uma coisa assim que nos motivou a melhorar no xadrez, né? Nós não tínhamos as mesmas possibilidades que os sócios do clube tinham, os livros ali à disposição, né, a literatura. Osasco não dispunha dessas facilidades assim, né, uma literatura tão farta, mas a gente tinha muito espírito de luta, né, e aquilo acabou nos motivando, entendeu? Eu citaria aí, por exemplo, o Rezende, né, que no final dos anos 70 já se tornou campeão paulista.
absoluto, né? Então a gente foi crescendo, né? Digamos, querendo mostrar o nosso valor, né? E efetivamente é uma coisa assim, marcante, né? Osasco, eu acho que em termos de cidades excluídas capitais do Brasil, Osasco é a cidade que tem o maior número de titulados do xadrez brasileiro, né? Eu e o Silvio, mestre FIDE, o Rezende, mestre internacional, Watanabe, mestre internacional, né? Renato Quintiliano, mestre internacional, o Peliquian é o único que não nasceu em Osasco, desses todos. Mas o Peliquian está em Osasco há muito tempo, né? O título de mestre dele, ele fez já como jogador de Osasco, entendeu? Quer dizer, eu acho que Osasco tem alguma contribuição para dar também nesse sentido na carreira do Peliquian, né? Não, sem dúvida. E sem contar no feminino, nós tivemos 2 campeãs pan-americanas, a Mônica Kurihara, que era treinada pelo Rezende, e a Fernanda Hashizumi, que era treinada por mim. E esses 2 títulos hoje dão o título de mestre FIDE, entendeu? Elas seriam tituladas também. Aliás, se elas quiserem pedir, eu acho que retroage, viu? Que ano elas foram campeãs pan-americanos, só para a gente ter uma noção? A Mônica em 89, infantil, e a Fernanda em 90, ganhando da própria Mônica numa final aqui, numa partida decisiva aqui no Sesc Pompeia, que o Brasil sediou o Pan-Americano, entendeu? No Sesc Pompeia? Aí o Watanabe foi campeão sub-18, né? Ganhando do Andrés Rodrigues, que era campeão pan-americano juvenil, né? E depois, no ano seguinte, o Watanabe, em 91, ele foi campeão pan-americano juvenil, né? Que daria uma norma de GM hoje em dia, né? Sim. Ele teria uma norma de GM, né? Bom, o Renato Quintiliano é mestre e está em vias de se tornar grande mestre, só falta uma norma, né? Eu acredito que tão logo volte os torneios, ele está se preparando bastante, ele vai diminuir as aulas, como ele tem dito, né? E eu acredito que em breve ele se torna grande mestre, né? Então eu estou falando isso porque eu não vejo outra cidade com a quantidade de titulados como Osasco tem, né? E eu acho... Não, é realmente impressionante. Eu só, antes da gente começar a falar especificamente desse trabalho na academia, e eu acho que isso entrelaça com todos os jogadores de Osasco, né? Só um pouquinho mais falar do Madeira jogador, né? Antes de ir com tudo, vamos dizer assim, para outros aspectos, né? Se você falar um pouquinho de algum torneio que você acha que você se destacou, que você gostou, e depois, por fim, já adiantando aquela pergunta de qual que foi o lance da sua vida, assim, de memória, de afetividade, por qualquer razão. Então, como jogador, eu acho que o meu destaque, sem dúvida nenhuma, se dá competindo pela equipe da cidade, né? A gente ganhou 4 vezes o Brasileiro Interclubes, né? E algumas edições enfrentando equipes fortíssimas, né? Como é o caso da Refripar em 85, que em Curitiba, que tinha o Sunier, o Barbeiro, que era campeão argentino, se tornou grande mestre, o Filgucci e o Castro, né? Alexandre Castro. O Alexandre Castro. Nós enfrentamos a equipe com o Rezende, o Silvio, o Terzian e eu. E ganhamos deles de 3-1. Eu e o Silvio empatando com... Eu empatando com o Castro, o Silvio com o Barbeiro... Não, desculpe. O Rezende empatando com o Sunier. E o Silvio ganhando do Barbeiro e o Terzian ganhando do Filgucci, né? Senhor resultado. Fomos campeões brasileiros interclubes em 85, né? E tem uma historinha saborosa nisso, porque
foi montada toda uma estrutura da Refripar, que fazia o refrigerador prosdóximo, né? Um showroom, página inteira de jornal dizendo do favoritismo deles, que era realmente um favoritismo destacado, né? Uhum. E daí na premiação foi desmobilizado toda a estrutura, não houve premiação, e o Feel Good nos chamou num canto e empurrou na mão da gente o troféu, entendeu? A gente lembra isso e dá risada até hoje, né? Porque mostrou toda a contrariedade, né, dele lá, de uma equipe como Osasco ganhar uma competição tão importante, né, na frente da equipe deles, que era a favorita destacada, né? Uhum. Então, e o Osasco ganhou 4 vezes esse torneio. É a única equipe do Brasil que ganhou 4 edições, e como foram edições alternadas, 85, 87, 89 e 90, nós tivemos que ganhar 4 vezes para ter o troféu em definitivo, entendeu? Que nem a do Tri do Brasil, algo assim? Se fosse 3 vezes consecutivas, já era suficiente. Mas como foram alternados, o regulamento dizia isso. E aí o troféu está lá na galeria de troféus da Escola de Xadrez, né, o troféu mais valioso que nós temos, né? E eu participei das 4 conquistas da equipe, né? Isso é motivo de orgulho para mim e para todos nós lá, né? Agora, individualmente falando, tem um título que eu conquistei, que eu me orgulho também. Quando eu fazia a faculdade de letras, né, eu praticamente não competi. Eu comecei em 77 a faculdade, e de 77 a 79, o Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro, né, que era o xadrez por correspondência, promoveu um torneio que eles chamavam o primeiro torneio Juventude, que era um campeonato brasileiro juvenil, né? E aí eram 2 fases, cada fase demorou 1 ano e meio, ou seja, o evento durou 3 anos, e eu fui campeão brasileiro à frente do Alberto Mascarenhas, do Rio, que é mestre FIDE também, né? É um título que foi bem bacana ter conquistado, e o curioso que em seguida teve uma assembleia do Clube de Xadrez Epistolar, em São Paulo eles faziam, e fizeram no Paulistano. E o presidente, o Birajara Barroso, falou: Madeira, não deixa de ir lá que você vai receber um valioso troféu. E eu fui todo feliz, né? Porque para mim era um título valioso mesmo, né? Sim. Eu tomei ao pé da letra a coisa, né? Cheguei lá, era aquela deusa da vitória, mas minúsculo, sabe? Aquele troféuzinho bem mirradinho, mas que, de qualquer forma, eu encarei na brincadeira, e é um título que eu me orgulho desde sempre, né? Bom, e agora, a melhor performance que eu tive em competições individuais foi em Recife, em 91, numa Copa Latino-Americana. Eram várias etapas, e o Brasil sediou uma etapa em Recife, né? Tinha etapas em Buenos Aires, na Venezuela, no México, e eu fiz um grande torneio lá, acabei ganhando de vários jogadores titulados, ganhei do Milos, ganhei do Henao, que era mestre colombiano, ganhei do Herman, ganhei do Giovanni, né? Então, quer dizer, eu fiz norma de mestre lá com uma rodada de antecedência. Eram 11 rodadas, eu fiz a norma na 10ª rodada, né? E daí que eu acabei também escolhendo o lance da vida, que eu acho que eu comento depois, não? Pode comentar agora. Não, então, o que aconteceu? Na 8ª rodada, eu ia enfrentar o Herman Cláudios, né? E eu conhecendo o Herman, né, como eu já conhecia há um bom tempo, o Herman se prepara muito bem, né? É um jogador muito sério, né? Muito centrado, né? E com
com uma preparação de abertura muito boa, eu tinha certeza que ele iria se preparar para enfrentar a minha escocesa, né? Porque rodadas antes eu tinha ganho do Milos, joguei uma escocesa, mas o Milos ficou numa posição muito confortável, sabe? Na abertura. Eu tinha par de bispos, mas ele tinha par de cavalos, e eu tive que ficar me esquivando das ameaças a partida inteira. Eu acabei dando sorte no apuro de tempo dos dois, numa época que não tinha acréscimo, né? O apuro de tempo para o 40º, né, para completar os 40, acabou aparecendo um golpe tático, eu ganhei uma peça e acabei ganhando a partida do Milos, né? E eu tinha certeza que o Herman iria repetir a mesma linha, né? Porque eu joguei uma sugestão da enciclopédia, o lance 13, dama B3. E aí eu falei, poxa, o Herman vai jogar de novo, e eu não gostei da posição, né? E aí eu fui dormir, o companheiro de quarto era o Silvio Cunha Pereira, né? E aquele sono assim, com o consciente da gente sempre na vigilância, né? Acabou aparecendo um lance para eu jogar. Eu estava dormindo, né? E surgiu uma ideia, um lance para jogar na posição que eu joguei, o dama B3, o lance 13. Era um roque, né? Que sacrificava um peão, né? Aí nem conseguia dormir direito mais. De manhã, quando acordamos ali, o Silvio acordou, ele falou, vamos tomar café, depois a gente analisa, né? E a gente fez isso durante algumas horas de manhã, né? As rodadas eram à tarde, a rodada, né? Era uma rodada por dia, e efetivamente nós vimos que o lance era jogável, né? E o fato de eu ter jogado uma sequência bem rápida, quer dizer, o lance foi uma novidade teórica, não era citado na enciclopédia, né? E o fato de eu ter jogado uma sequência rápida, eu acho que teve um efeito psicológico muito favorável para mim ali, né? E aí o Herman acabou se atrapalhando, né? E eu ganhei 27 lances a partida, né? Não foi uma partida perfeita, eu tinha, no 18º lance, eu tinha um lance que praticamente ganhava qualidade e ficava ganho. Não aproveitei, mas de qualquer forma, como eu disse, esse efeito psicológico fez com que ele posteriormente ele tentasse sacrificar uma peça e não deu certo, e eu acabei tomando a peça e mantive a peça a mais, e ele teve que abandonar no lance 27, né? Então, quer dizer, foi uma partida importante para mim, porque na 8ª rodada, né, estava próximo de fazer uma norma de mestre, né? Que acabou acontecendo 2 rodadas depois, quando eu ganhei do Giovanni, né? O seu lance da vida, então, foi um 13 rock que veio prestes a entrar no sono. Esse é o primeiro até agora, o primeiro lance que veio. Não, então, eu nunca me aconteceu isso de novo, sabe? Eu tava assim, dormindo, assim, mas o consciente estava ligado, né? Eu estava preocupado com a partida que viria no dia seguinte, quer dizer, um estado ali que me permitiu vislumbrar uma ideia, né? Que acabou dando certo, né? Sim. Isso é bem interessante. E como você falou, é algo raro, né? Não então, não é um lance perfeito. Se você colocar no computador, vai dar que o preço está um pouco melhor, entendeu? É um sacrifício. Mas teve o seu efeito psicológico, e a gente bem sabe como isso é importante, né? No xadrez, né? E o fato de eu ter me preparado previamente e batido os lances rapidamente na sequência ali, né? Isso acabou contribuindo para a minha vitória, né? Não, muito, muito bacana.
Agora, claro que daria para falar bastante ainda como jogador, alguém que jogou por tantos anos, né? E de maneira bastante boa. Mas vamos lá. Primeiro, só uma pergunta bem simples. Quantos anos você está na Academia de Xadrez de Osasco? Então, eu estou lá há 38 anos. Em fevereiro do ano que vem, eu completo 39 anos de escola de xadrez. Né? Então, acho que sim, que é algo absolutamente estrondoso. Então, eu queria que você falasse um pouco essa passagem longa que você teve, né, por lá, né? Como é que funciona, quem passou... Então, vou procurar fazer aí uma síntese, né? Uhum. Quando eu me formei em 81, final de 81, eu fui surpreendido com o convite da professora Maria da Graça, que era responsável pela escola de xadrez de Osasco. Ela falou, olha, vem trabalhar comigo para você ser o técnico das equipes. Eu preciso de alguém para fazer esse trabalho que eu não tenho. Porque ela era professora de iniciação, entendeu? Uhum. O Osasco tinha já uma tradição de xadrez escolar. Então, eu não esperava esse tipo de convite. Eu me imaginava professor de português, né? Que eu tinha me formado em letras, né? Professor de colégio, tal, porque eu já era professor de colégio. E aí eu aceitei o convite e comecei a trabalhar em fevereiro de 82. Logo no começo tivemos uma surpresa, depois de 3 meses. Mudou a política na cidade, o prefeito se candidatou a deputado e assumiu a oposição o mandato. Um mandato de 10 meses, 8 meses. E aí queriam demitir todo mundo, inclusive a professora Graça, né? Uhum. E eu de roldão ali. Aí eu tive a ideia de falar, não, já montamos uma equipe aí, vamos ser campeão dos Jogos Abertos, né? Foi assim o que eu falei lá na hora para o secretário de esportes, mas sem ter certeza nenhuma, a gente não tinha por que falar que iria. Nós nunca tínhamos sido campeões de Jogos Abertos, né? No máximo nós tínhamos sido terceiro colocado numa ocasião. Então o secretário resolveu nos manter, né? Uhum. E efetivamente a gente acabou sendo campeão. Em 82 teve uma crise de meningite na cidade e os jogos foram adiados para janeiro de 83. E eu montei uma equipe, né, vamos dizer assim, eu consegui trazer os enxadristas para jogar novamente por Osasco. Alguns estavam afastados, entendeu? Uhum. Por uma questão política. E eu consegui agregar, né, um grupo, né? O Paulo Rezende estava, o irmão do Rezende, o Edson Marques, o Silvio Cunha e o André Teles. Nós ganhamos os Jogos Abertos sem nenhum titulado, né? E toda a equipe mais forte tinha o Helder, tinha o Segal, o Rocha, o Herman, né? Naquela época eram os mestres que eram contratados, né? Uhum. Então eu estou contando isso, Felipe, porque esse ponto de partida foi importante para nos dar credibilidade, né? Aceitação, confiança ali dos dirigentes e também da comunidade enxadrística ali da cidade, né? E aí nós fomos ganhando competições. Em 84 voltamos a ganhar os abertos em Araçatuba, ganhamos os abertos em 87 em Santos, aí já com Watanabe na equipe. O Rezende foi jogar um torneio em Angola, que ele fez norma de mestre, e o Watanabe deu conta do recado. Fomos campeões brasileiros, campeões dos Jogos Abertos, com o Watanabe com 15 anos, né? Então, e aí foi, né? O trabalho deslanchou, né? A ponto de a gente receber enxadristas de fora, como é o caso da Fernanda Hashizumi. O pai dela era coronel do Exército que servia em Brasília. E entrou em contato comigo num Aberto do Brasil que o Watanabe ganhou em Campo Grande, perguntando se ele se transferisse para a região de Osasco, se eu treinaria as filhas dele, né? A Fernanda e a Juliana. Eu falei, claro.
E ele, efetivamente, ele fez isso. A família veio para Barueri, que é próximo de Osasco, né? Uhum. Ele foi servir lá no quartel e 6 meses de treinamento com a Fernanda, ela se tornou campeã pan-americana, né? No Sesc Pompeia, que eu tinha falado para você, né? Então, quer dizer, foi um trabalho que foi tendo êxito, né? Esse espelhamento, vamos dizer, que a competição permite, né, Felipe? Ou seja, você vai ganhando as competições, vai adquirindo uma credibilidade junto aos dirigentes, junto aos enxadristas da cidade, que vão se sentindo animados para quererem crescer também, né? E foi o que acabou acontecendo com muitos deles, né? E a ponto da gente chegar aí, ter como um enxadrista como Renato Quintiliano, né? Quer dizer, ele começou na escola com 11 anos de idade, né? Na escola de xadrez de Osasco. Infelizmente eu tive um período que eu tive que sair, eu e o Rezende, ficamos 6 anos e meio afastados. Entrou lá uma política que não queria que a gente continuasse, mas eu acabei voltando depois como funcionário estável, que eu ganhei um processo na justiça, né? E, bom, o Renato acabou saindo de Osasco, porque não teve apoio um período, mas a gente trouxe ele de volta aí, alguns anos atrás, né? A mesma coisa fizemos agora com o Silvio Cunha e com a Eliana Souza, né? Nós estamos com um modelo agora da escola de valorizar mais os enxadristas que têm um vínculo com a cidade, né? Vínculo com a escola de xadrez, né? E com isso eu acho que a gente vai ter condições de apoiar mais enxadristas e a gente tem um programa chamado Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes, que investe nesses atletas, né? E a gente pôde ampliar esse ano para o dobro de atletas enxadristas que recebiam, né, auxílio. E agora a escola tem uma perspectiva muito boa. Conseguimos criar uma associação de pais e mestres, que a gente espera fazer parcerias, né? A gente tem, por exemplo, contato com o Cláudio Sato, você conhece ou não? O pai da Letícia, né? Sim. O Cláudio Sato está trabalhando no Ministério da Cidadania, lá em Brasília, e a gente tem intenção de fazer um convênio para trabalhar com xadrez da terceira idade, com xadrez escolar, entendeu? Isso é, sem dúvida, algo muito interessante. Uma curiosidade, assim, você que já jogou torneios em vários lugares do Brasil, você acha que a comunidade em Osasco, né, não só quem está no clube, tem um respeito maior pelo jogo do xadrez, aí isso ajuda, ou é o fato de ter o clube e meio que a pessoa vai lá e gosta, ou tem um respeito a mais, assim, se um pai vê um filho indo pro clube de xadrez em Osasco, ele vai falar, não, é um lugar legal, sai gente... Como é que quem não é do meio vê o meio do xadrez em Osasco, você acha? Olha, eu acho que é uma imagem muito positiva, porque a gente construiu, como eu falei, durante várias décadas, mesmo antes da minha presença como funcionário lá da escola, né? Quer dizer, a geração anterior já tinha um respeito grande, né? Mas olha, só para você ter uma ideia, no começo, quando a gente começou a ganhar jogos abertos, a gente era parado na rua e tinha que dar autógrafo. Incrível. Não, era uma cidade menor na época, e saíamos nos jornais da cidade, e realmente nós passamos a ter um respeito muito grande, e esse respeito vem até hoje, né? A gente é reconhecido como uma das modalidades, talvez a modalidade mais vitoriosa na cidade, né? E se você me permite, isso é uma coisa que eu gostaria de falar aí para os seus espectadores, né, os seus ouvintes, espectadores, né? Fique à vontade. Não, então, eu acho que um caminho para o xadrez é o apoio público das prefeituras, né? Então, o enxadrista de uma determinada cidade, ele tem que procurar um vereador que ele tem contato, um vereador que seja influente,
ou então um secretário de esportes, ou até um secretário de educação, se puder chegar no prefeito, melhor ainda, e propor, por exemplo, xadrez escolar na cidade, né, mantido pela municipalidade, pelo poder público, né. Osasco, eu acho que tem a força que tem hoje, graças a essa ideia, entendeu? Que começou lá no início dos anos 70, né? Então, é uma coisa que a gente pretende, voltando à escola mais assim, para esse lado interno dela, de valorizar os enxadristas da própria cidade, a gente quer fazer esse trabalho cada vez maior, cada vez mais efetivo com o xadrez escolar. Inclusive, com o apoio aí do Nivaldo Freixeda, que foi meu primeiro professor e agora está trabalhando comigo na escola de xadrez, ele que tem uma experiência trabalhando com rádio e televisão, a gente quer ocupar as plataformas digitais, como você faz agora, a gente quer ocupar YouTube, o Twitch, usar recursos como TikTok, entendeu? A gente quer criar um conteúdo, né, de xadrez e disponibilizar para quem quiser, no Brasil inteiro. Nós queremos fazer da escola de xadrez, nos próximos tempos, uma referência no xadrez nacional, no sentido de disponibilizar um conteúdo gratuitamente, um conteúdo de qualidade, entendeu? Eu acho que nós temos esse conhecimento, essa possibilidade, e eu acho que esse é o caminho, né? Fazer nas cidades o xadrez escolar, como, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo faz, e faz muito bem, né? Tem um programa há mais de 25 anos de xadrez escolar na Prefeitura, que revela grandes nomes aí do xadrez, vários enxadristas de Osasco da equipe feminina, várias, né? São desse programa, o caso da Gabriela Nascimento, da Gabriele Brito, da Camila Ferreira, né? Elas vieram do programa de xadrez escolar da Prefeitura de São Paulo, que o Peliquian é um dos professores responsáveis por esse programa, né? Então, eu acho que esse é um caminho muito bom, o enxadrista procurar o político lá da cidade e propor um projeto de xadrez escolar, né? E ter um espaço público de xadrez ali, uma sede, né? Se você me permite, eu acho que no Brasil não há uma sede de xadrez público como a sede da Escola de Xadrez de Osasco. Nós temos um amplo salão que permite torneios até para 100 jogadores. Nós temos uma sala de aula com vidro temperado, né, anti-ruído, ar-condicionado, temos estacionamento gratuito, estamos colocados dentro de uma biblioteca pública da cidade, né? E é um lugar de fácil acesso por ônibus e por trem, né? Então, eu acho que esse tipo de proposta, ele pode ser viabilizado em outras cidades também, né? Esse seria um caminho, tentar despertar o interesse do poder público, por exemplo, para o xadrez escolar, né? Sim. É o que a gente tem procurado fazer nesses anos todos, né? A gente consegue, dá para ver claramente que tem alguns talentos que surgiram até no interior de São Paulo e outros estados que estão muito relacionados a isso, né? Começaram exatamente com o xadrez escolar, né? Pois então. Um fato que talvez, vamos dizer, atípico para prefeituras no Brasil é o fato da continuidade, né? Não é algo tão comum e tão fácil, mas... Não, olha, eu diria que não foi nada fácil nesses 38 anos. Olha, eu vou te dizer, no caso do Watanabe, por exemplo, o Watanabe, o Rezende dava um suporte técnico para ele, né? Watanabe, talentosíssimo, né? O melhor jogador da história do xadrez de Osasco, né? 9 vezes campeão brasileiro, o único foi campeão brasileiro absoluto, né? O Watanabe era muito disciplinado, estudava diariamente, várias horas por dia, né?
Então o Rezende deu um suporte técnico para ele, mas ele também teve um suporte administrativo, né? Sim. Da gente ir atrás das verbas para ele poder jogar no Brasil afora, para jogar na Argentina, jogar no Chile, jogar os mundiais, né? E muitas vezes eu recebia não do secretário de esportes. Não tem verba. O que eu fazia? Eu quebrava a hierarquia e ia lá no prefeito, batia no gabinete e só faltava montar uma barraquinha ali, entendeu? Pra até ser atendido, né? Então, às vezes, uma verba saía na última hora, entendeu, Felipe? A viagem estava marcada e na última hora que saía a verba. E então, é claro que isso demanda um trabalho, demanda uma persistência, uma luta ali, né? Mas eu acho que no xadrez, para o xadrez não tem outra alternativa. Eu não vejo empresas investindo no xadrez de uma forma permanente, né? Eu acho que o caminho do xadrez, como não é uma modalidade que atrai grande público, né, como o vôlei e o futebol, né, nem se fale, né? Mas no caso do xadrez, o caminho é o apoio do poder público, né, as prefeituras, né? Então, só para concluir essa ideia, eu acho assim, Felipe, que nas últimas décadas as competições como regionais e abertos se esvaziaram, entendeu? Então não é à toa que Osasco agora está querendo olhar mais para dentro da cidade e valorizar mais o xadrez escolar e os enxadristas da própria cidade. Porque eu acho que o calendário de xadrez, o que mais importa não é os regionais e abertos, né? É o que está fora disso. Então, quando eu peguei uma época, Felipe, que nos anos 80, que os ginásios de esportes e o campo de futebol lá durante os Jogos Abertos lotavam. Hoje em dia você vai jogar uns abertos, a cidade sede, os habitantes da cidade nem sabem que está acontecendo os jogos na cidade. Né? É muito comum isso. Houve um esvaziamento. É uma realidade que precisa ser pensada. Daí essa ideia que eu estou colocando aí de tentar buscar um apoio das prefeituras, não mais para regionais e abertos, somente, mas para fazer um trabalho com xadrez escolar na cidade, entendeu? De base, né? Trabalho de base, eu acho que aí valorizaria a modalidade, daria ali uma segurança, né, para se continuar um trabalho, entendeu? Não, sem dúvida. Eu acho que esse é um caminho atualmente, né? Não, esse é um assunto importante e bastante interessante. Mas agora para meio que finalizar, se você pudesse explicar um pouquinho, em linhas gerais, o que foi o seu trabalho envolvendo Machado de Assis e o xadrez, que assim, o meu conhecimento é bastante básico sobre isso, eu sei que ele jogava, eu já vi, acho que ele compôs um problema ou outro, mas assim, além disso eu não sei muito mais, né? Então, de onde veio o interesse e, enfim, o que você pode falar de interessante sobre isso? Não, então, quando eu terminei a faculdade em 81, a graduação, e aí eu fui trabalhar, eu casei em seguida, tive 2 filhos, né? E aí eu fui dar aula de português no Estado, trabalhei durante 14 anos no Estado, e trabalhava paralelamente com xadrez, como eu falei, desde 82, né? Então eu me dividia como professor de português e como professor de xadrez, né? E aí chegou um momento que eu senti a necessidade de voltar a estudar, né? Foi em 94. Eu procurei um professor da USP, que foi meu professor, José Miguel Wisnik, que era um professor de literatura brasileira, e ele também é músico, ele é maestro e é músico popular, que faz muito sucesso. No momento, ele já se aposentou como professor de literatura e está se dedicando à música. Então, o Zé Miguel, ele falou, olha, para mim está claro o que você deve fazer. Você tem 2 vertentes profissionais na sua vida, o xadrez e a literatura. Tem que unir. Procura combinar as duas, né?
procura unir as duas. E aí não deu outra, eu fui pesquisar a respeito, e aí eu descobri que o Machado gostava muito de xadrez. O primeiro torneio no Brasil de xadrez, oficial, o Machado jogou em 1880. Ele ficou em terceiro lugar, e quem ensinou ele a jogar anos antes, um pianista genial, chamado Arthur Napoleão, um pianista português, radicado no Rio de Janeiro, ensinou o Machado, e o Machado se apaixonou pelo jogo, né? Tem frases famosíssimas do Machado sobre xadrez. Ó, tirem-me tudo, mas com quanto que permaneça o xadrez, ele fala, né? Então, e o Machado recebia recortes de jornais, né, colunas de jornal do exterior, que o Joaquim Nabuco, que era muito amigo dele, diplomata no exterior, mandava dos grandes jornais europeus, né? Uhum. E o Machado compôs um mate em 2, né? Fez um probleminha de mate em 2. Então, e ele participa de um primeiro torneio, né? Só que eu não queria, como era um mestrado em literatura, eu não queria falar propriamente do xadrez como se eu estivesse falando para um enxadrista, entendeu, Felipe? Claro. Então, o que eu fiz? Eu procurei na obra do Machado e encontrei uma referência muito boa, o romance Esaú e Jacó. Né? Na Bíblia, Esaú e Jacó eram irmãos que brigavam desde o ventre, né, materno. E isso acaba acontecendo no enredo do romance, né? Os irmãos Pedro e Paulo, Pedro conservador, monarquista, né? E o Paulo republicano. Eles brigam no ventre da mãe, desde o ventre da mãe, e passam a vida brigando, né? E o Machado vai mostrar isso justamente num momento político importante do Brasil, que é a passagem da monarquia para a república, entendeu? Uhum. A briga dos irmãos, né? Eles se tornam deputados, um pelo partido monarquista e outro pelo partido republicano, né? E no capítulo 13 do romance, o Machado coloca o andamento da narrativa como se fosse uma partida de xadrez. É um capítulo importantíssimo do romance. Uhum. Ele vai falando das peças, vai falando e compara as peças aos personagens, entendeu? Uhum. E então, o que o Machado acaba fazendo? Ele trata a narrativa desse romance, que é o penúltimo romance da vida dele, de 1904, ele trata a narrativa como um jogo, entendeu? Uhum. E a metáfora não podia ser outra, né? A metáfora que ele escolhe é o jogo de xadrez, né? E então eu achei muito interessante essa ideia, e eu trabalhei esse narrador lúdico, vamos dizer assim, né? Uhum. E no meu mestrado, e acabou sendo publicado o meu mestrado em 2001, né? Onde eu analiso o Esaú e Jacó do Machado de Assis, né? Uhum. Isso é então, muito interessante. Então foi esse o caminho que eu segui. Eu procurei unir essas duas vertentes, que efetivamente foi o que eu fiz a vida inteira, né? Uhum. Atualmente eu estou trabalhando na escola de xadrez, né? De 2011 para cá, quando eu voltei lá para a escola e me tornei estável, né? Ganhando na justiça a estabilidade. Eu só trabalho com xadrez e na escola de xadrez, né? Uhum. E só para concluir, para não deixar passar em branco, vários assim, xadristas de destaque estão aparecendo lá na escola agora. Nós temos o Henrique Muniz, que tem 7 anos, ele começou com a gente com 5, e ele é bicampeão brasileiro, sub-8. Né? Caramba! Então, ele é um talento, né? Uhum. E temos outros, né? A Gabriela Sui, que é campeã brasileira também, o Vitor Carvalho. A Gabriela tem 11 anos, o Vitor tem 12, e o ano passado foi campeão sul-americano escolar. Temos o Ramon Santana, de 16 anos, que na categoria dele já é um dos melhores jogadores do Brasil.
Então, quer dizer, a gente percebe que o trabalho, ele continua dando certo, né? E a gente quer expandir esse trabalho, né? Ampliando o raio de ação dele para o xadrez escolar cada vez mais efetivamente feito ali na cidade. E, como eu disse, tentar fazer de Osasco uma referência nacional em termos assim de produzir conteúdo e disponibilizar gratuitamente para outras cidades, escolas, entendeu? Uhum. Então essa é a nossa ideia, né, de fazer esse tipo de trabalho ali na escola de xadrez, colocando a escola de xadrez aí, atualizando a escola aos novos tempos aí de plataformas digitais, né? Não, sem dúvida. Bom, espero que vocês continuem a produzir talentos e jogadores como vocês têm produzido há décadas. Agradecer muito o que você tem disponibilizado um tempo para explicar um pouco, falar um pouco da sua história, que claramente está entrelaçado com a cidade de Osasco. E, enfim, só agradecer. Se você quiser fazer um último comentário, alguma coisa que você acha que faltou. Mas... Tá ok. Então, eu agradeço muito o seu convite, quero parabenizar essa ideia que você teve de os jogadores titulados no Brasil. Quer dizer, isso é uma forma de contar a história do xadrez brasileiro, né, das últimas décadas, né? Uhum. E é importante esse registro, né? Então, para finalizar, eu acho que seria importante fazer alguns agradecimentos, né? Então, a professora Maria da Graça, que ela que levava o xadrez ali nos anos 70, o xadrez escolar, quando ela me convidou, né, para trabalhar na escola. Os meus primeiros professores é o Nivaldo Freixeda, que agora tenho o prazer de estar trabalhando de novo com ele, o José Rosa, que é um professor que também está muito aí na ativa, né? O Rezende, que nós trabalhamos 20 anos juntos ali na escola de xadrez, e agora ele segue uma carreira brilhante no ensino privado, né? Agradecer, por exemplo, em memória, né, um enxadrista importantíssimo, o Francisco Terzian, que nós homenageamos o ano passado fazendo um IRT, e a sala principal da escola leva o nome dele, né? Francisco Antônio Terzian, né? Recentemente a viúva, a Cláudia Terzian, que foi enxadrista de Osasco, doou todos os livros do Terzian para a escola de xadrez. Ah, bacana. Né? E ali tem raridades, como Estratégia Moderna, que foi um dos primeiros livros, depois daqueles que eu citei, que eu estudei mais a fundo, né? Então, e agradecer, né, digamos, nesses anos todos que eu estou na escola, né, dezenas e dezenas de jogadores que apareceram ali, enxadristas, né, de competição, né, que cria essa cultura, essa identidade, digamos, na escola de xadrez, né? Eu acabei não falando, mas a gente recebe, Felipe, enxadristas de toda a região, entendeu? Cidades próximas de Osasco, que não tem espaço de xadrez, como Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, né? Nós chegamos a receber enxadristas de Itaquaquecetuba, que fica a 3 horas da escola de xadrez. Caramba. O Edgar Palaix vinha com o Marco Seman, que é de Guarulhos. Eles vinham 2 vezes por semana na escola de xadrez durante anos, treinar xadrez comigo. Nós chegamos a ver aquele livro do Keres. Eu não sei se você conhece, que o Keres divide a carreira dele em 3 fases: a juventude, a meia-idade e o final da carreira. É um livro incrível, que eu acho que é um dos melhores livros que eu já estudei na minha vida, que as análises do Keres são espetaculares, né? Antes do computador. E ele tem uma coisa, o Keres, que eu acho que os outros não têm. O Keres, quando cometia um erro, ele acusava o erro. A gente pega livros do Alekhine, e o Alekhine nunca coloca uma interrogação nos lances dele. É né? verdade. É raro. É raro, né?
E o Keres não. O Keres é de uma honestidade intelectual incrível. Então eu estou citando isso, né, que eu tenho muita gratidão por esses enxadristas, né, de Osasco e da região, né, às vezes vindo de longe, que nos procuram, né, e quer dizer, agradecer o Herman Cláudio, por exemplo. O Herman sempre divulgou a escola de xadrez na coluna dele, do Estadão. O Herbert Carvalho, na coluna dele da Folha, ele fez várias reportagens sobre o xadrez de Osasco, né? Então, são pessoas que nos ajudaram muito, né? E permitiram que a gente chegasse, né, no estágio que a gente chegou agora, né? De reconhecimento na cidade e querendo fazer com que o trabalho tenha cada vez mais visibilidade, né? Bom, de novo agradecer o seu tempo. Espero que vocês que tenham assistido tenham gostado tanto quanto eu. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal. Espere pelas atrações da Academia de Osasco na internet, como prometido. E é isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, Madeira. Até a próxima. Abraço, tchau. Tchau.